Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao áudio dela que diz assim. Boa noite, André. Aqui é a Roberta de Bauru, São Paulo. Eu gostaria de saber como que eu faço para parar de me sabotar tanto, me auto-sabotar. Quando eu penso que eu vou conseguir falar o não ao invés do sim, quando eu penso que eu vou conseguir parar de pensar tanto nos outros e focar nos meus objetivos. Isso tem me atrapalhado bastante. Eu tenho 43 anos, já sou formada e eu estou num constante movimento de... Estou até entrando um pouco uma pequena leve crise de culpa, porque eu não consigo me libertar, não consigo tirar essa sabotagem mesmo. Eu acho que é isso, porque eu não estou vendo uma saída a não ser tentar uma terapia. Veja bem, né? A terapia é o melhor caminho, sem dúvida alguma, mas, claro, vamos falar aqui, basicamente o áudio dela, gente, é falando sobre autossabotagem e incapacidade de dizer não. Então, veja bem, evitar a autossabotagem, aprender a dizer não, são dois pilares essenciais para a autoestima, para a saúde emocional, para o sucesso pessoal. E veja bem, muitas vezes você tem que entender o que está por trás da autossabotagem. Por isso que a terapia é de fundamental, né, importância, porque por vezes a pessoa não dispõe desses mecanismos para conseguir fazer esse mergulho interno, analisar dados. Quais dados? Da sua própria vida. Mas justamente por eu não ter, né, critérios técnicos para analisar esses dados, experiências. Sim, você é o portador das experiências, mas não significa que você consegue fazer a conexão de experiências que aconteceram, de situações que aconteceram, com hoje a sua incapacidade de dizer não. A sua incapacidade de dizer não é reflexo de muitas dessas experiências. A sua autossabotagem é reflexo dessas experiências, dessas situações que aconteceram na sua vida. Por isso que a terapia ajuda e muito. Então, veja bem, autossabotagem não é falta de capacidade, é medo. Prestou atenção? Autossabotagem não é falta de capacidade. Falta de capacidade é o que você sente. Por isso que você, por vezes, se sabota. Eu sinto que eu não tenho capacidade. Por isso que depois também vem a procrastinação. Por que tem tanta gente que procrastina? Porque ele já sente que não vai conseguir, então ele procrastina para não ter que lidar com o fracasso. Porque na cabeça dele vai fracassar. Eu não tenho capacidade para isso, então eu vou fracassar. Se eu vou fracassar, eu já não vou nem fazer. Então eu vou enrolando, eu vou procrastinando. Então a autossabotagem não é falta de capacidade, é medo. Medo do quê? Medo de rejeição, medo de fracassar, certo? Ou até é aquele medo assim, eu até posso ter sucesso, só que aí eu não sei como que eu vou lidar com isso. Aí entra dentro, às vezes, de outros pensamentos limitantes. Achar que então eu vou ter sucesso, não vou ter paz. Pensamentos limitantes sobre dinheiro, porque eu vou ter sucesso, vou conseguir tal, isso vai me trazer dinheiro. Onde tem dinheiro, tem desgraça, onde tem dinheiro, tem confusão. Ou tantas outras crenças limitantes, né? Como, por exemplo, eu não sou bom o suficiente. Então, por exemplo, aí eu vou chegar lá, tal, aí eu não vou dar conta, não vou saber. Então, aí vem a síndrome do impostor. Porque assim, parece que se estão elogiando, não, eu não sou isso, amanhã vão descobrir que eu não sou isso, vão descobrir que eu sou uma fraude. Crenças do tipo, eu não mereço isso não é pra mim, se eu me destacar, vão me criticar, então é melhor ficar aqui, melhor ficar no meu cantinho quietinho. Então assim, ó, uma dica que eu dou pra você, anote as suas ações sabotadoras. Quais são minhas ações sabotadoras? É procrastinação? Então eu fico procrastinando. É autocrítica excessiva. Então assim, eu me autocritico constantemente. É deixar de tentar? Então assim, eu nem tento. Qual é a sua ação sabotadora? Sabe? Vá dando nome. Depois você escreve o que você está sentindo e o que você está pensando na hora. Então
Então, isso vai começar a te ajudar a identificar padrões. Então, você faz isso hoje, amanhã ou depois aconteceu outra situação, você escreve, você escreve o que você está pensando, o que você está sentindo na hora que aquela ação sabotadora aconteceu. Então, amanhã você vai ter um material, você vai analisar aí um material. Quando aconteceu, eu leio lá. Aí depois eu vou ver num outro momento quando aconteceu, eu leio lá. Eu vou começar a identificar padrões. Um outro ponto aqui. Dizer não é um ato de autocuidado, não é um ato de egoísmo. Prestou atenção? Dizer não é um ato de autocuidado, não é um ato de egoísmo. Por quê? Porque tem muita gente que evita dizer não para não parecer rude. Ou parece que eu vou ser indelicado porque eu estou dizendo não. Parece que eu vou estar sendo ingrato se eu disser não. Ou eu sou uma pessoa difícil, sabe? Eu digo não. Então, sabe? Sou uma pessoa difícil de lidar, sou chato. Só que isso, certo? Essa sua incapacidade de dizer não, isso só alimenta o ressentimento. Eu vou ficando cada vez mais ressentido porque eu queria falar alguma coisa e não falo. Eu não falo o que eu quero falar. Então, alimenta o ressentimento, alimenta o cansaço, porque você vai ficando cansado. Até por que eu estou cansado? Porque eu estou fazendo coisas que eu não queria fazer e, claro, vai alimentando, sabe o quê? A perda da identidade. Porque eu queria dizer uma coisa, eu queria mostrar uma coisa, eu queria ter outra ação, eu queria ter... e não faço. Então, dica prática aqui. Substitua a culpa por responsabilidade. Exemplo, se eu disser sim a tudo, se eu disser sim a todos, eu não vou estar sendo honesto nem comigo e nem com os outros. Então, assim, sabe, eu tenho que substituir culpa, eu me sinto culpado se eu digo não, por responsabilidade. Não, eu estou sendo responsável comigo e com o outro. Um pai, uma mãe que diz sim para tudo o que o filho pede, ele não está ajudando o filho. Então, tá vendo? Ao invés dele sentir culpa, ele deveria substituir culpa por responsabilidade. Eu estou sendo responsável comigo, até porque eu não tenho dinheiro para dar tudo o que ele quer, então estou sendo responsável comigo e com ele. E use frases firmes e empáticas, como por exemplo, agora eu não consigo, mas eu posso ajudar em outro momento. Agradeço o convite, mas eu vou ter que recusar dessa vez. Não estou confortável com isso, prefiro não participar dessa vez. E assim por diante. Caso você... Porque se você tem tanta dificuldade de dizer não de maneira clara, então, tá vendo? São artimanhas, né? Para eu ir treinando o não. Um outro ponto aqui. Crie limites claros e respeite os seus próprios limites. Se você não tem clareza dos seus próprios limites, vai deixá-los ultrapassarem sem perceber. Então, quer dizer, nem você tem clareza dos seus limites. Então, as pessoas vão ultrapassando e você nem percebeu porque você também não tem clareza. Então, outra dica prática aqui. Defina limites em áreas. Como, por exemplo, tempo. Eu tenho tempo para fazer tais coisas. Qual que é o tempo que eu tenho? Tempo disponível? Qual que é meu tempo de lazer? Então, assim, trabalho, por exemplo, né? Que tipo de trabalho eu posso, talvez, levar para casa? Que tipo de trabalho não vou levar para casa? Ou eu não vou levar nenhum trabalho para casa? Relações, sabe? Que tipo de coisa eu aceito num relacionamento, ou em relações de amizade, em relações familiares, que tipo de coisa eu não aceito, que tipo de coisa... Isso para mim não tem conversa, não tem... Isso aqui não tem acordo. Então, tá vendo? Eu vou tendo clareza dos limites. Porque senão, se eu não tenho clareza, é a hora que, tá vendo? No trabalho, o tempo que eu tenho destinado às coisas, eu me perco. As relações, eu não tenho clareza das coisas. E aí você tem que fazer uma pergunta a si mesmo. Isso me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser? Então, por exemplo, sabe? Tal situação, aconteceu uma coisa. Isso me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser? E claro, né? Um outro ponto, como eu já disse anteriormente. Eu não consigo falar não, assim, tá? Então eu vou usando, sabe, essas artimanhas. Eu vou começando pequeno, mas eu começo. Eu não tento mudar tudo de uma vez. Então, assim, às vezes, né, ó uma dica prática aqui. Eu vou escolher um pequeno compromisso social, uma coisinha, que na verdade eu ia aceitar por obrigação, sabe? Depois do trabalho nós vamos sair tomar cerveja. Então, uma coisa assim, tá vendo? Pessoal do trabalho mesmo.
Então assim, e eu ia só por obrigação. Ai, não queria ir. Ai, hoje eu queria sair do trabalho, tô cansado e queria ir para casa. Então, sabe, eu vou dizer não. Ah, gente, não, tô muito cansado. Ah, não, o que é isso? Não, gente, tô cansado demais, não sei o que, quero chegar em casa, tomar um banho, dormir. Ó, semana que vem eu vou com vocês, tal. Tá vendo? Mas eu preciso começar. Feito isso, você vai perceber o quê? Que o mundo continua girando. É igual quando as pessoas morrem. Para e pensa. As pessoas morrem, por mais que o cara fosse importante, sabe o que ele vai ganhar? Homenagens. A diferença entre uma pessoa muito importante e uma pessoa que é importante só para a família dela ali, não tem relevância de conhecido no mundo, a única diferença é isso. A única diferença é que aquela pessoa ganhou destaque, muitas homenagens de gente muito importante. É só isso. Porque o mundo, meu bem, continuou. Aquela pessoa, se o presidente dos Estados Unidos morre hoje, o mundo continua. As relações, até porque, né, ali tem toda uma estrutura já dentro da própria Casa Branca, toda uma estrutura de governança. Né? A política por si só é um mecanismo que vai acontecer. Cara, o mundo continua virando, continua girando, continua acontecendo. Então, quando eu digo não, tá vendo? O mundo parou, meu Deus, que coisa horrorosa, eu disse um não. Não, tudo continua acontecendo. É que você colocava muita coisa em cima disso por causa até, né, dos seus mecanismos de autossabotagem. Então eu coloco uma coisa como se o meu não fosse causar, meu Deus do céu, o degelo das calotas polares de uma vez só e eu vou acabar com o clima do planeta. E aí, né, um último ponto aqui, você trabalhar a sua autoestima na prática. Por quê? Porque a autossabotagem, dificuldade de impor limites, ou seja, de dizer não, muitas vezes tem raiz aonde? Na baixa autoestima. Então eu tenho que, na prática, trabalhar a minha autoestima. E como que eu posso fazer isso, então, de maneira prática? Eu tenho que listar as minhas qualidades, eu tenho que listar as minhas conquistas semanalmente, ainda que pequenas, mas eu vou listar semanalmente as minhas conquistas. E aí eu tenho que questionar, sabe, os meus pensamentos negativos, que eles são quase que automáticos, porque isso está tão comum em mim que é automático já, os meus pensamentos negativos. E aí eu tenho que começar a quebrar com esse processo automático, com perguntas. Quais perguntas? Vou te dar um exemplo de pergunta. Eu tenho provas de que isso é verdade? Essa desconfiança que eu tenho sobre mim, quais as provas que eu tenho de que isso é verdade? E se fosse alguém que eu amo, o que eu diria para essa pessoa? Então, por exemplo, essa conquista aqui, ó, que eu nem queria colocar aqui como conquista, porque isso aqui é... Não, essa conquista aqui. Se fosse uma pessoa que eu amo, a minha irmã que eu gosto muito, uma sobrinha, né, o meu namorado, minha namorada, o que eu diria para essa pessoa? Eu diria, nossa, parabéns, não sei o quê. Pois é. Pro outro eu digo parabéns. Para mim eu acho que não é nada demais mesmo. Então, né? Só que o outro eu parabenizaria, o outro eu celebraria e comigo não. E aí, né, uma frase que eu termino esse raciocínio aqui é uma frase que eu digo desde quando eu tinha programa na rádio. E olha que o meu programa na rádio começou, em 2009, que eu dizia, sabe o quê? Quando você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para si mesmo. E o inverso é verdade, ou seja, quando você diz não para as pessoas, você está dizendo sim para você, certo? Eu estou dizendo sim para mim, ou seja, para aquilo que realmente eu quero. Eu não quero isso, então eu estou dizendo sim para mim. Quer vir aqui para atendimento online, onde a gente vai bater papo, onde eu vou mergulhar aí na sua história, onde nós vamos descobrir mecanismos de autossabotagem, né? Onde eu vou conseguir, portanto, te auxiliar nesse processo emocional que é complexo. É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá você vai ver as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.